Nós agora vamos entrar na aula de rotina. Essa aula é uma das aulas que dá entrada para esse módulo, que eu considero o módulo que me trouxe até aqui. Eu não sei como que eu vou conseguir passar isso para vocês, mas se vocês entenderem os princípios que eu vou falar aqui de forma prática, eles podem mudar para sempre toda a sua vida, sua família, os seus negócios. Eu hoje posso falar que sou um dos especialistas no Brasil de rotina, já fiz vários, além de ser neuroespecialista, eu já fiz vários cursos sobre rotina, já li livros sobre rotina e eu quero trazer coisas aqui que podem mudar para sempre a sua visão sobre este tema. A rotina é algo que modula até o jeito do seu corpo. A rotina modula a sua energia. O que é modular? É um molde, é uma estrutura. Então, quando eu for falar de rotina, que é agora, eu sou obrigado a mostrar para vocês o poder da rotina através de outros autores. Então o Stephen Covey, que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala: a chave não é priorizar o que está na sua agenda, mas agendar suas prioridades. Olha só, aqui já nesse começo a gente já vai falar, se você não tem uma agenda, você é a agenda de outra pessoa. Você vai estar na agenda de outra pessoa. Esse módulo vai ser muito louco. Então, o outro livro do Brian Tracy fala que a marca da grandeza é começar antes de estar pronto. Isso está conectado com um dos maiores autores sobre produtividade e gestão de tempo, que é uma das coisas que, ao estudar isso a fundo, você vai entender sobre energia de ativação, que é quando, por exemplo, a diferença de um carro, quando ele arranca, vocês já viram isso? O carro ele faz dentro da cidade, ele tem uma economia, dentro da estrada ele tem outra. E vocês sabem por quê? Porque depois que algo entra em movimento, a energia de sustentação é menor do que a energia de ativação. Então isso é uma das grandes sacadas de produtividade, que é começar mesmo parecendo que a gente está frio, mesmo parecendo que a gente está devagar, mesmo que a gente pense que a gente está cansado. Depois que a gente começa, a gente entra num estado de flow, que a gente vai estudar isso mais para frente. Mas aqui é importante entender. Deixa eu passar para cá. O que outros autores estão dizendo, por exemplo, lá no 4, Tim Ferriss, que fala sobre trabalho 4 horas por semana, um livro muito massa, que é ser ocupado é uma forma de preguiça. Preguiça de pensar e de agir focadamente. Olha só que louco. No livro Cal Newport, o autor Cal Newport, no livro Deep Work, ele fala basicamente a capacidade de se concentrar profundamente em tarefas valiosas é o superpoder do século XXI. E daí tem outros autores aqui, mas uma das coisas mais poderosas que é importante vocês entenderem aqui, cara, esse aqui também é muito massa, do James Clear, você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. O que significa isso? Significa que você me mostrar a sua rotina agora, eu já vou entender um pouco do seu futuro. A gente vai entrar agora na forma prática. Depois dessa aula, a gente vai entrar de formas práticas de como que nós vamos mudar para sempre o rumo do seu negócio, porém não tem como eu falar como é que eu faço sem você entender o que você vai perder se você não executar e também não entender os princípios por trás disso. Então, o que significa rotina? Se vocês não dominarem isso, não tem futuro para a gente. Não tem futuro para a sua empresa, não tem futuro para a sua equipe. Você sempre vai estar na média. Sabe aquela viagem que você poderia fazer com a sua família? Não tem se você não dominar a rotina. Sabe aquele corpo saudável,
aquele corpo que está pronto para o desafio, não tem se você não dominar rotina. Sabe, poder acompanhar seus filhos, futuros netos, estar tempo na Terra, não tem se você não dominar o sistema de rotina. Dito isso, eu declaro que a partir de agora, você vai entender os princípios, você vai entender as estratégias que nós utilizamos aqui dentro e que isso vai mudar para sempre o rumo da sua empresa e da sua família. Então tá, do conceito de rotina, rotina basicamente é uma sequência de ações regulares repetidas. É uma sequência de ações regulares e repetitivas que uma pessoa realiza, muitas vezes de maneira automática ao longo do tempo. A origem da palavra rotina deriva do latim rutina, que significa caminho batido. Historicamente, rotinas foram desenvolvidas como maneira de simplificar a vida, criando padrões de comportamento que tornam as tarefas diárias mais previsíveis e eficientes. A função das rotinas: basicamente, organização de tempo. Basicamente, redução de estresse. Basicamente, promoção de disciplina. E por fim, segurança e previsibilidade. O que é esse movimento? Essa é a função da rotina. Então, a pessoa que não tem rotina, dá para se dizer que ela tem estresse. Por quê? Porque uma pessoa sem rotina, a mente não trabalha bem. A pessoa sem rotina, ela não tem disciplina, ela não tem segurança, não tem previsibilidade. O quão ruim é trabalhar com gente que não tem rotina. Não dá para saber como é que vai estar o humor dessa pessoa. Ela não tem rotina de relaxamento, ela não tem rotina de autorreflexão, ela não tem rotina de desenvolvimento. Então isso é poderosíssimo, por quê? Porque à medida que a gente vai ativando e vai descascando na nossa cabeça por que rotinas existem, você está a um passo de qualquer coisa. Então, erros comuns de quem não sabe criar rotinas ou seguir: falta de planejamento. Então, tentativas de seguir rotinas sem planejamento levam à falta de consistência e abandono rápido. Sobrecarregar a rotina, colocar muitas tarefas ou metas irrealistas em uma rotina causa frustração e esgotamento. Ignorar a flexibilidade é um outro grande erro e subestimar a importância da rotina. Ou seja, não é necessário, a gente vê, depois eu resolvo isso aí. Então, erros comuns. E já quem acerta? Quem acerta, basicamente, simplicidade e clareza. Rotinas bem-sucedidas são simples e fáceis de seguir, com objetivos claros e alcançáveis. Consistência. A repetição constante das atividades dentro da rotina cria hábitos duradouros. Flexibilidade consciente. Uma boa rotina permite ajustes conforme necessário, sem perder a essência do foco. Revisão e ajustes. Então, nesse próximo passo, eu quero mostrar para vocês qual é a quantidade de rotinas que existe. Por quê? Porque quando a gente vai falar de rotina, talvez a nossa falta de educação não foi nos mostrado que existem várias rotinas e uma função para cada uma delas. Então eu vou te apresentar aqui 20 rotinas que talvez você sabe que existe, mas não usa de forma consciente, não aplica isso de forma estratégia, não coloca isso na sua estratégia de ataque. Olha só, você sabia que existe a rotina diária, que é o conjunto de atividades realizadas todos os dias, geralmente ao mesmo horário. Ajuda a manter a organização pessoal e maximiza a produtividade diária. Rotina matinal é uma sequência de ações realizadas ao acordar. Isso aí basicamente estabelece o tom do dia, aumentando a energia e disposição para tarefas seguintes. Rotina matinal. Rotina noturna, conjunto de atividades feitas antes de dormir. Basicamente promove o relaxamento e melhora a qualidade do sono, preparando o corpo e a mente para o descanso.
Depois tem outras rotinas, rotina de estudo, rotina de exercício, rotina de alimentação, rotina de higiene, olha só. A rotina de higiene é um conjunto de atividades relacionadas à manutenção de higiene pessoal. Qual é a função dela, chefão? Mantém a saúde física e previne doenças, além de contribuir para o bem-estar geral. Rotina familiar, rotina de relaxamento. É uma série de rotinas. Nesse momento, espero que você já tenha percebido um pouco do valor, tenha aumentado o valor da rotina dentro da sua mente. Eu tenho dados aqui, por exemplo, dessas rotinas, quais são as mais importantes na sua visão? Quais dão mais resultado? Quais são fundamentais? Rotina espiritual? Rotina de alimentação? Então, a gente tem um estudo, e eu vou passar para vocês, que é a evolução da Revolução Industrial. Você sabia que, basicamente, nós estamos vivendo uma revolução? E essa não é a primeira revolução que a gente está vivendo. Mas nós estamos vivendo a revolução do digital. Então, onde já existe inteligência artificial aplicada ao digital, estão existindo várias alterações de rotinas dentro da nossa vida. Quando você pega uma... Eu não vou nem falar o nome, senão ela aparece, mas a Alexa, sabe a Alexa? E você sabe o que ela precisa para ter uma programação? Ele precisa programar as rotinas. Quando eu falo uma palavra, ativa uma rotina. Então, quando a gente fala de automação, por exemplo, as luzes aqui, para eu pedir para elas desligarem, eu falo, Alexa, desligar luzes. Aí ele vai desligar a luz. Mas quando eu vou programar ela, o sistema dela, eu tenho que botar rotina de luz. O que ela tem que fazer? Ela tem que baixar o interruptor tal, da sala tal. E, enfim, o que eu quero falar? Está acontecendo uma revolução. Só que o princípio é o mesmo. E para a gente entender essa revolução, eu vou falar da última revolução, de 1920, que é a Revolução Industrial. Aqui na Revolução Industrial nasceu a teoria do 888, que ela é poderosa, que basicamente é um conceito que divide o dia em 3 blocos iguais de 8 horas. 8 horas dedicadas ao trabalho, 8 horas reservadas para o descanso, que é o sono e descanso. E depois mais 8 horas destinadas à descontração, o desfrute da vida, que é o lazer e atividades pessoais. Então, é desfrutar sozinho e com pessoas importantes. Então, essa estrutura surgiu após a Revolução Industrial, quando a luta por melhores condições de trabalho levou à necessidade de equilibrar as exigências profissionais com a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Então, ao dedicar 8 horas de trabalho, o foco é manter a alta produtividade de um período de tempo definido, evitando o excesso que pode levar ao esgotamento. Então, as 8 horas de descanso são cruciais para a regeneração física e mental, assegurando que o corpo e a mente estejam preparados para enfrentar o dia seguinte com energia renovada. Por fim, as 8 horas de lazer e atividades pessoais permitem que o indivíduo se dedique a hobbies, relacionamento e autocuidado, promovendo um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Além de ter uma saúde física e mental melhor com o 888, a gente também melhora a produtividade e garante uma vida mais harmoniosa. E esse conceito é o que visa a sustentabilidade e evita os perigos do workaholismo, que é o workaholic, e promovendo uma vida mais completa e satisfatória. Essa aqui é o pulo da nossa geração. Por quê? Porque a tecnologia ela trouxe o formato de a gente trabalhar de qualquer lugar. Aí a diferença é que as pessoas, ao invés de trabalhar através de um campo e descansar, elas vão trabalhar mais porque dá para trabalhar mais. Por quê? Porque o nosso cérebro tem um negócio que busca fazer esforço além de focar em coisas que dão resultado. Ao invés de fazer coisas que dão resultado, busca fazer esforço. Você pode notar
Qual é a sensação de chegar em casa depois de um dia de trabalho, onde fez bastante coisa, onde foi feito tudo, e mesmo que tudo que foi executado, tal, como é que é? Existe um prazer. Não vai me dizer que não, mas existe um prazer de sou bem-sucedido. Ai, que gostoso. Executei tudo que tinha que fazer. Mas eu te pergunto, será que essas 8, 10 horas, 18 horas, sei lá quanto tempo que foi trabalhado, isso deu resultado? Ou foi um prazer de esforço? E isso é algo natural do nosso cérebro. Ele vai buscar algo que... Ele sempre vai buscar esse caminho de se ocupar, ao invés de fazer algo que tem uma energia de ativação, que demora, exige mais energia, mas dá mais resultado. Então, o foco dessa nova temporada, além de ser 8 horas divididas de forma mais focada, é uma maneira que dá mais resultado também. Porque a longo prazo, o jogo é sustentável. A gente tem que entender que existe adaptação e a gente está com oportunidades na nossa parte. Que é o quê? Na era moderna. Que basicamente a gente está com um trabalho mais flexível. Então algumas pessoas podem escolher dividir as 8 horas direto ou se ajustar a horários mais convenientes ou compromissos pessoais, mantendo ainda o equilíbrio. Blocos de tempo ajustáveis. Ao invés de ser 8 horas para cada bloco, você pode personalizar sua rotina para períodos de trabalhos mais curtos, descanso mais longo ou lazer mais frequente, desde que o equilíbrio seja mantido. E integração de atividades. Pode-se combinar lazer com aprendizado, como ouvir o audiobook enquanto faz uma caminhada, misturar descanso com socialização, jantar com os amigos. Isso tudo hoje é algo que faz muito sentido. Aqui embaixo, a gente fala do impacto a longo prazo, desse 8-8, que é o Lifeaholic, que vocês já vão conhecer, que é o nosso estilo de vida aqui dentro do clube, que é o quê? Manter esse equilíbrio 8-8-8, ele a longo prazo faz com que a gente tenha uma mente e um físico mais equilibrado, que a gente assim se relaciona de forma mais equilibrada e a gente consegue manter mais consistência de pressão profissional. Isso dá mais resultado no longo prazo e evita que a gente tenha burnout. Basicamente, o workaholic não, ele investe desproporcionalmente mais tempo no trabalho, sacrifica descanso e lazer. A longo prazo, isso pode resultar num esgotamento, problemas de saúde, diminuição da produtividade e distanciamento de amigos e família. Então, além de qualidade de vida, além de produtividade, o Lifeaholic, o 888, ele sempre vai estar em vantagem. Além de sempre estar mais forte aqui, ele está mais forte aqui em aliança, porque ele consegue fazer gestão de tempo dele. Eu vou passar para você que você está a uma rotina dos seus sonhos e que a partir de agora nós vamos juntos destravar conceitos práticos e conceitos de princípios sobre rotina e nós vamos aplicar isso para dentro do seu negócio. E aí, a partir disso, eu vou depois abordar a parte de gestão, de processos, que você vai entender que isso vai começar dentro da sua vida e vai invadir seu relacionamento e vai invadir a sua empresa. Não adianta você tentar fazer ajuste de processo dentro da empresa se você não sabe fazer um ajuste de processo dentro da sua rotina matinal, por exemplo. Por que não adianta? Porque, volta a falar, você vai começar a ficar focando botando esforço lá no trabalho porque parece que dá resultado. Mas a grande verdade é que isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, te convido a entrar com força total nas próximas aulas. E eu quero um feedback seu agora. Você está gostando dessa aula? Se sim, eu gostaria que você falasse assim, o que você está gostando e o que a gente pode melhorar dentro das nossas aulas. Tá certo? No mais, vejo você nos próximas aulas sobre rotina. Vamos entrar de forma prática dentro desse conceito incrível, poderoso que a gente apenas começou.